Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área nesse dia 30 de março de 2023. Vamos falar do Corinthians. Aí o adversário do Corinthians na Copa do Brasil vai ser o Remo, hein? Tem o Caetano, o zagueirão, querendo ter uma oportunidade aí. Pode ser que ele jogue a Libertadores, tenha uma oportunidade. Todos torcemos para que ele tenha. E tenha oportunidade porque o Bruno Mendes está lesionado. Então o Caetano seria a oportunidade correta. Mas antes, eu peço que se inscrevam no canal, dê um like, comentem, compartilhem. Não deixa de seguir, me dá uma força, pelo amor de Deus, para que o canal cresça. Dê dicas, dê sugestões, critiquem e vamos juntos. Corinthians que aparentemente mira a estreia na Libertadores, mas já conhece o adversário na Copa do Brasil. Vai ser entre os dias 11, 12 e 13. Parece que uma dessas três datas, o confronto contra o Remo, o primeiro jogo do Corinthians, acho que é eliminatório. Contra o Remo, as duas equipes se encontraram em 96. O Corinthians acabou se classificando 1-1 pelo gol feito fora de casa. Mas para falar do Corinthians de hoje, a gente convidou o Roberto Avalone. O Avalone vai falar sobre o Corinthians, o que ele pensa com relação ao Corinthians. E aqui a gente faz de tudo. Então, vamos conversar com o Avalone daqui a pouco para ele falar o que ele pensa dessa classificação do Corinthians. Eu acho que o Corinthians enfrenta um adversário que realmente é um adversário que tem 92% de aproveitamento na temporada. Vem bem como a equipe do Remo. Só que o Corinthians é um time que precisa melhorar. Não vai achar que vai classificar porque o Remo é fraco, que o Remo está na Série C. Não tem nada disso. O Corinthians tem que jogar futebol, partir para cima e buscar o resultado. Isso é o que importa. E é o que faltou no Campeonato Paulista. Ter resultado e ter atitude, coisa que não vem tendo. Não adianta se contratar jogadores, como precisa se contratar, né, diretoria e presidente, como também precisa se ter atitude dentro de campo. Os mais experientes, como Roger Guedes, Yuri Alberto, Fagner, Gil e Fábio Santos. E o próprio Cássio. Na vida a gente tem que ser cobrado. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque isso não existe. Então, o Corinthians não pode achar que vai entrar contra o Remo e vai golear. Tem a obrigação de ganhar? Tem. Mas tem que respeitar o adversário. Porque do outro lado, 11 contra 11. No futebol a gente já viu zebra. Então o Corinthians tem que entrar sabendo que não vai ser fácil. O Avalone, gostou do adversário do Corinthians? A equipe do Remo? Tudo bem, Avalone? Boa noite. Meu Deus, parem as máquinas de interrogação. Corinthians encara a equipe do Remo. Exclamação. Meu Deus, uma equipe que realmente tem 92% de aproveitamento nesta temporada. Então o Corinthians tem que entrar ligado sabendo que pode sim ser eliminado. Meu Deus,
parem as máquinas para o nosso querido Lázaro, que precisa colocar os jogadores a par disso. Ou joguem bola, ou vão estar ferrados. Interrogação. Corinthians com um grande elenco, com Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Balbuena, Bruno Mendes, próprio Roberto, Roger Guedes. Não tem um elenco ruim, mas não tem peças de reposição. Esse é o principal problema. Precisa contratar. Exclamação. Não adianta achar que só trazer jogadores de time pequeno vai resolver, meu Deus. Trouxe o Bidu da Turma da Mônica. Trouxe Romero. Angel Romero, que até agora não disse a que veio. Meu Deus. O Corinthians precisa de jogadores que venham para somar. Não adianta só limpar a casa do Írio. Tem que trazer jogadores. Traga Roberto Firmino, meu Deus. Esse pode ser a cereja no bolo. Dispense Júnior Moraes. Dispense Luan. E traga Roberto Firmino. Por favor, rompa o contrato. Se você rompeu o contrato com o Jonathan Cafu, se você mandou Léo Natel embora, você pode sim dispensar Luan, que ganha 800 mil por mês. Meu Deus, Luan, um ex-jogador em atividade, exclamação. E o Corinthians pagando para Júnior Moraes, que não mostrou até hoje a que veio, exclamação. Então o Corinthians precisa de reforços e precisa do elenco ter vontade, porque pode ser eliminado contra a equipe do Remo. É essa a crítica que eu faço. Parem as máquinas. O Corinthians precisa contratar, presidente do Írio, e contratar jogadores que venham para chegar e decidir. É isso que a torcida do Corinthians espera. Meu Deus, pare só de limpar, como também traga coisas boas. Coloque móveis na sua casa. Meu Deus, presidente. Precisa contratar. Realmente, eu ouvi essa notícia de que o Roberto Firmino poderia vir para o Corinthians, mas ele tem mercado na Europa, né? Vai ser difícil. O Corinthians precisa de algumas peças, por exemplo, um meia, um centroavante. Eu acho que precisa chegar jogadores para colocar a camisa, vestir, sair jogando e decidir. Ô Avalone, o Corinthians que tem o Caetano, que pode jogar Libertadores, um zagueiro jovem que se destacou, foi bem no Goiás, estava emprestado do próprio Corinthians, veio da base e para mim eu acho que ele merecia uma oportunidade ao lado do Balbuena, sacaria o Gil. O Gil foi muito mal contra o Ituano, foi displicente na batida do pênalti e eu acho que o Gil não tem nem que renovar o contrato com ele. Chega de Gil, chega de Fábio Santos e chega de Fagner no Corinthians. O Corinthians precisa reformular a equipe. Dos 4 paulistas, o único que mantém sempre os mesmos. O Cássio eu não falo nada, porque o Cássio sempre que o Corinthians precisa dele, ele decide, ele é ídolo. Ninguém pode falar nada do Cássio. Mas o seu Fagner, o seu Fábio Santos, o seu Gil, já deu. O Corinthians precisa reformular. Enquanto o Palmeiras contrata Arthur, contrata Richard Rios, o Corinthians fica aí trazendo jogador em fim de carreira. Tem que parar de ter essa mentalidade, presidente do Írio. Até quando o Corinthians vai ficar atrás de Atlético, atrás de Flamengo e atrás de Palmeiras? O Corinthians é grande. O Corinthians precisa voltar a ser o que era em 2002, 2012, 2002 também. Tinha um time forte, tinha um time que brigava por títulos. Trazer esses jogadores como Paulinho, trazer esses jogadores como Edson, como Emerson Sheik, jogadores que venceram no clube. Agora vocês trazem jogadores em fim de carreira. Não adianta. Isso não vira no Corinthians. Eu vou trazer o Roberto Firmino. Tudo bem, o Roberto Firmino é um grande jogador. Na seleção não jogou nada, mas no Liverpool foi bem. Então é o seguinte, não é só Roberto Firmino. O Corinthians precisa trazer jogadores que venham para chegar e vestir a camisa e saber que está jogando na seleção brasileira, porque o Corinthians é a seleção brasileira. Muitos torcedores vão falar, você é corintiano e tal. Cada um tem o seu pensamento, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. Se gostou, bem. Se não gostou, outros 500, fica tudo bem. Eu acho o seguinte, com relação ao Caetano, o Avalone, Caetano merece oportunidade. O que você vê em relação a isso? Com certeza, meu Deus, o jovem Caetano, que fez um grande campeonato contra pela equipe do Goiás, merece uma oportunidade. Meu Deus, o Corinthians tem um zagueiro que vai fazer com que o clube renda milhões, se souber controlar e não vender barato, não vender por dinheiro de pinga. Tem que ser como o Palmeiras, que se estruturou, meu Deus. O Palmeiras precisou cair 2 vezes para sair do buraco. Paulo Nobre salvou o Palmeiras. Duílio, o Paulo Nobre tirou o dinheiro do bolso
para investir no Palmeiras, começando com que o Palmeiras se tornasse essa potência que é hoje. Siga os passos de Paulo Nobre, presidente do Írio. Não só limpe a casa, mas também contrate jogadores que a torcida precisa. O Corinthians precisa voltar a ganhar títulos. E com relação a Caetano, tem que jogar e ter uma oportunidade, porque é jovem e experiente. Não renove com Gil, não renove com Fábio Santos e nem com Fagner. Eles são panelas. Já estiveram bem no clube. Ah, você está criticando. Não estou criticando. Foram displicentes contra a equipe do Ituano. O Corinthians não quis vencer o Ituano. Meu Deus! Parem as máquinas, porque o Corinthians poderia ter sim, com todo o respeito ao Ituano, passado o caminhão para cima do Ituano e estar na final contra o Palmeiras. Não tiveram um pingo de hombridade. Faltou hombridade aos jogadores do Corinthians. Interrogação. Precisa mudar desde os tempos contra o Flamengo, onde o Corinthians foi roubado, foi prejudicado. E aí acontece o seguinte, foi para os pênaltis e perderam. Bateram mal os pênaltis desde o jogo contra o Flamengo. Penalidade é coisa séria. Penalidade tem que ser bem batida. Tem que ter concentração. Não houve contra o Ituano, não houve contra o Flamengo. Precisa-se mudar a mentalidade da diretoria e dos jogadores. Porque senão o Corinthians não ganhará títulos. Vai ficar de novo mais um ano sem conquistar nada. Enquanto o Palmeiras, infelizmente, vai ser campeão. Meu Deus. Com certeza, gente. Tá certinho a Balona, eu também penso dessa maneira. O Caetano, para mim, merece oportunidade. Comenta aí, gente. O que vocês acham? O Caetano merece ser titular do Corinthians? Renovaria com o Fábio Santos, Gil e o Fagner? E sobre o Remo, vocês estão confiantes na classificação? O que vocês acharam do adversário? Deixa um like. Acha também que o Roberto Firmino vai vir para o Corinthians? Mas o Corinthians precisa de reforços. Coloca aí quem que vocês gostariam de ver no Corinthians. Até amanhã. Tamo junto.